Turma do Propósito, tudo bem, irmãos? Que alegria poder estar com vocês aqui nesse dia tão especial. Hoje é o dia 62 do nosso propósito que nós estabelecemos com 3 passos ou 3 pontos. Ler a Bíblia com a família e um capítulo por dia, né, para a gente conseguir ler em 3 anos. É uma jornada longa que a gente espera caminhar junto com vocês. Orar com a família e pela família e também buscar mudar cada dia mais, melhorar. Isso vai acontecer à medida que a nossa fé crescer, e a fé também, ela cresce à medida que nós lemos e entendemos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então hoje, Êxodo capítulo 12, no dia 62 do nosso propósito. Fique conosco, permaneça no grupo, continue, não desista. Se acontecer algum atraso, se você estiver tendo alguma dificuldade, se você quiser, por exemplo, conversar, pode chamar aí no particular, a gente pode orar por você. Se tiver algum pedido de oração especial, pode fazer o pedido também. Nós temos aqui uma reunião de oração constante, toda de terça a sábado, às 5h30 da manhã. A equipe pastoral aqui da igreja de Lajinha, presbiteriana de Lajinha, nós estamos oramos pelas pessoas. Se você quiser depois fazer algum pedido, pode nos chamar aí em particular. Deus abençoe sua vida. Vamos lá para o capítulo 12 de Êxodo, é o capítulo da instituição da Páscoa. É um capítulo grande, então nós vamos fazer de tudo aqui para ser o mais objetivo possível. Algumas questões interessantes nesse capítulo que foi a nossa leitura de hoje. O Senhor diz a Moisés e a Arão, agora ele vai dar uma nova instituição. A palavra Páscoa eu já falei que significa passagem. Na língua inglesa é Passover, que significa passar por cima. E alguns até entendem a associação da Páscoa como algo mais profundo. A Páscoa, o nome Êxodo, é para mostrar a passagem. A Êxodo significa saída, né? É para mostrar a saída do povo do Egito para a terra prometida. Páscoa seria também passagem. Qual passagem? É a passagem que vai marcar a passagem do anjo do Senhor no meio ali do povo de Israel e no meio também do povo egípcio. E mais uma vez aqui é feita clara distinção entre aqueles que estavam obedecendo e aqueles que não estavam obedecendo, aqueles que estavam temendo e aqueles que não estavam temendo, aqueles que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro e aqueles que não deram ouvidos a Moisés e sofreram as consequências. Mais uma vez fica clara essa distinção, e aí a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre o que a gente já leu e um pouquinho sobre o que nós veremos lá no futuro. Um dado interessante é que o ano novo para os judeus começa na Páscoa. Versículo 2, Moisés estabelece isso dizendo que esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, porque tudo começa com a nova vida que Deus nos proporciona através do seu sacrifício. Quando nós olhamos lá para trás, lá em Gênesis, há uma promessa implícita, não explícita, mas implícita, que vai ficando clara cada vez que a Bíblia o tempo vai passando e Deus vai se revelando progressivamente. O amor de Deus, aquilo que Deus iria fazer por nós, é ficando mais claro, de maneira que a gente consegue entender melhor, e quando se concretiza, nós vamos chegar à conclusão que o apóstolo Paulo chegou, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque ninguém imaginava que o amor de Deus pelo homem era tão grande ao ponto de fazer o que ele fez, que é dar o seu único filho por amor a nós. É claro que eles esperavam o Messias, é claro que eles esperavam um rei, um redentor, um guerreiro, mas nunca imaginaram ver o Cristo, o Filho de Deus, na cruz. Lá nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos o homem pecando. E quando o homem peca, ele se envergonha porque ele percebe-se nu,
Ele e sua esposa percebem-se nu e Deus, sabendo de todas as coisas, vai até o jardim, não pergunta onde o homem está, não pergunta o que o homem fez, mas pergunta onde o homem está, porque para Deus é isso que é grave, é o homem ter tomado essa decisão de afastar-se dele. E Adão tentou cobrir a sua nudez com folhas, só que as folhas eram impróprias para poder ali cobrir a sua vergonha. Como é que essa vergonha vai poder ser coberta? Ali acontece a morte de um animal, Deus sacrifica um animal, e eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu acredito que tenha sido um cordeiro, e com as peles daquele cordeiro ele cobre aquele homem. O derramar do sangue e uma cobertura, aquele sangue é derramado por causa do pecado do homem. E aí no capítulo 4 nós vamos ver que ficou deduzido, ficou claro para eles que eles precisavam honrar a Deus com sacrifício. Abel apresenta ali a oferta, um cordeiro por ele, as primícias do seu rebanho ali, como oferta, como derramamento de sangue ao Senhor. Quando nós temos aqui a instituição da Páscoa, é muito interessante que a ordem é a seguinte: vocês vão celebrar a Páscoa, Deus diz, é estatuto eterno, ou seja, não deixará mais de participar. Todos os que pertencerem a você, todos que estiverem na sua casa, vão poder participar desde que circuncidados. Não poderia participar dessa mesa os incircuncisos, portanto tinha que ter a marca que apontava para o ingresso do povo de Deus. Essa circuncisão, nós sabemos que no Novo Testamento ela foi substituída aí pelo batismo, porque a verdadeira circuncisão não é aquela que é feita no membro, no órgão masculino, mas é aquela feita no coração. A verdadeira circuncisão, segundo Gálatas, foi aquela feita na cruz por Cristo. Ele é a verdadeira circuncisão que tira o pecado de uma vez por todas. Mas então, só para dizer para os irmãos que todos deveriam participar, deveriam ser circuncidados, deveriam entender o que estava acontecendo, né? As criancinhas, como é que elas comeriam da Páscoa, daqueles elementos? Afinal de contas, olha o que tinha lá. Tinha os pães sem fermentos, que começavam aí alguns dias antes. Não podia ter fermento nenhum na sua casa. A ausência do fermento representava a santificação, a santidade daquele sacrifício que está pré-figurado aqui, mas que aponta para o sacrifício de Jesus. Jesus viveu uma vida sem pecado, os pães deveriam ser sem fermentos. Vamos lembrar que o próprio Jesus faz associação do fermento com o pecado, quando ele diz para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então são pães santos, sem maldade, sem pecado. Tinha também um cordeiro que deveria ser macho, sem defeito, de 1 ano, representando que quando Cristo deu sua vida, ele não estava no fim da vida, ele já não estava como aqueles animais que muitas vezes são escolhidos para serem sacrificados e consumidos, porque já não estão produzindo o que se espera. Uma vaca que não produz mais leite, um animal que já está mais no fim da vida. Mas Jesus, no auge da sua vida, no auge do seu ministério, ele se deu por nós como cordeiro, sem defeito e sem mácula. Nem um osso poderia ser quebrado, e ele deveria ser comido por inteiro, somente seria sangrado, suas vísceras seriam lavadas, aquilo tudo voltaria para dentro do cordeiro, e o cordeiro deveria ser assado no fogo, representando aí o sofrimento que Jesus passaria por nós. Não poderia ser cozido nem comido cru, mas assado, e deveria ser todo consumido. Se ele não fosse consumido, se fosse a família pequena, tinha que chamar o vizinho. Se não conseguissem comer todo o cordeiro, o que sobrou não poderia ser jogado fora, mas deveria ser queimado pelo fogo até o final, para mostrar o objetivo específico do sacrifício de Cristo. Cristo morreu unicamente para remir, para nos cobrir, para passar por cima das nossas transgressões,
para nos cobrir com seu sangue e nos purificar de todo o pecado. E também as ervas amargas que lembrariam o sofrimento que o povo teve no Egito enquanto foi escravo. Era para lembrar que foram escravos na terra do Egito. E assim foi. Então, o que era para ser feito? Haveria a preparação dos pães, o tirar do fermento do meio deles, e no dia ali eles deveriam preparar esse cordeiro com as ervas amargas, os pães sem fermento, sandália nos pés, prontos para viajar. Por quê? Porque o Senhor estava vindo para libertá-los e eles deveriam estar prontos, porque o Egito não era o lugar deles. Interessante, queridos irmãos, é que naquela noite acontece isso. O cordeiro ele deveria ser morto às 15 horas, mais ou menos, o horário que o capítulo 12 aí nos informa, mais ou menos. A gente acredita que é a hora que Cristo foi também crucificado. E naquela noite, à meia-noite, diz o texto que o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor aqui é Cristo pré-encarnado, é uma aparição de Cristo. Em outros capítulos a gente vai falar mais sobre isso, o que significa. Toda vez que você achar na sua Bíblia anjo do Senhor com letra maiúscula, pode saber que é uma pré-apresentação de Cristo, uma pré-encarnação de Cristo. Então, ele vem no meio do povo e ele tinha dado uma ordem, Deus havia dado uma ordem que os israelitas sacrificassem o cordeiro e o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas, das ombreiras das portas. A casa que não tivesse o sangue do cordeiro sacrificado nos umbrais da porta deveria ser visitada por esse anjo e o primogênito daquela casa iria morrer. Aí você pergunta assim, né? Eu comecei a falar e não acabei. E a criancinha de peito? Como é que ela comeria carne e ervas amargas? Não, aquela criança, ela não precisaria comer. No próprio texto 12 vai dizer que quando os filhos perguntarem o que significa, versículo 26, quando os filhos perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa. O Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, quando o seu filho começa a perguntar, é hora de começar a introduzi-lo à mesa. Qual que é a hora que nós precisamos preparar os nossos filhos para professar a fé? É um momento em que eles começam a perguntar sobre Cristo. Nós precisamos explicar, eles devem entender, devem crer por si só e no momento certo dizer publicamente que a fé que operou um dia no coração de seus pais é também a sua própria fé. Então lá em Gênesis nós vemos Deus cobrindo o pecado do homem com o cordeiro. Nós vemos ali no capítulo 4 de Gênesis Abel apresentando o cordeiro. Aqui nós vamos ver um cordeiro sendo apresentado por família, às vezes um cordeiro para duas famílias pequenas. Na ocasião da lei mosaica, nós vamos ver que isso vai se afunilando, vai ser um cordeiro representando a nação neste sacrifício. E lá na frente, na plenitude dos tempos, vindo Jesus, nós vemos o Cordeiro de Deus dado por todo aquele que crê, todos os eleitos, todo mundo. Cristo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro que com o mundo aqui, eu estou me referindo àqueles a quem o Senhor tem um propósito de salvar. Meu querido irmão, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, foi para a nossa salvação. Não é à toa que João Batista, ao vê-lo, gritou, expressou como um homem pecador, como alguém que sonhava ver a redenção, como aquele que preparou o caminho do Senhor. Ao ver Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nós hoje, irmãos, não celebramos a Páscoa matando um cordeiro novamente. Não precisa mais de sacrifício. A nossa Páscoa é celebrada por uma passagem muito mais profunda. Nós não apenas saímos do Egito, nós não estamos celebrando a saída do povo do Egito e a sua libertação rumo à terra prometida que é Canaã. Mas nós fomos libertos
da escravidão do pecado e da morte, pelo sacrifício do Cordeiro. E hoje não existem mais ervas amargas, porque as ervas amargas que lembram o sofrimento, tudo isso caiu sobre ele. Hoje a nossa Páscoa é celebrada com pão que representa o seu corpo, com o vinho que representa o seu sangue. Jesus viveu por nós, Jesus morreu por nós, Jesus levou sobre si tudo aquilo que era para nós. Portanto, ele sendo Deus fez isso, não há nada grande demais que não possamos fazer por ele. E tendo nos amado, diz a Bíblia que ele nos amou até o fim, derramando seu sangue na cruz, sendo servo obediente até a morte e morte de cruz. Naquele dia, irmãos, ou melhor, naquela noite, durante aquela madrugada, houve choro no meio do povo egípcio, porque ninguém, nem poderoso faraó, nem os filhos de quem estava no cárcere, nem mesmo os filhos dos animais dos egípcios, os primogênitos, foram poupados. Em toda a casa do Egito, diz a Bíblia, havia morte, de tal modo que os egípcios choravam e Faraó disse: olha, vai embora, vai adorar o seu Deus, leva tudo que vocês falaram, sai rápido daqui. E o povo apressava em mandar o povo de Israel embora, porque tinham medo de não sobrar mais nada. Tamanho era o juízo de Deus. E eles pediram, como Moisés havia ordenado, ouro, prata, e os egípcios deram. E assim foi, eles seguiram e saíram e partiram do Egito, porque o Senhor os libertou com mão poderosa e mão forte. Meu querido irmão, os grilhões do pecado nos prendiam e a morte era o aguilhão, o pecado era o aguilhão aí da morte, mas a morte não pode ter vitória. Por isso que Paulo canta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é aquele ferro que é usado para fincar ali o boi, para que o boi caminhe, né? O boi sente dor e caminha, aquilo incomoda. O aguilhão da morte é o pecado. E onde está o pecado? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo gritou lá na cruz: está pago, está consumado. Portanto, aquele que crê não é julgado. Páscoa, passou da morte para a vida. Cadê o pecado? Cristo nos cobriu com seu sangue e passou por cima de nós, nos cobriu, nos redimiu, nos lavou com um lavar regenerador. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas não é qualquer sangue, é o sangue puro e remidor. E esse sangue foi derramado por nós, é o sangue de Cristo Jesus, meu irmão. Então nós devemos celebrar hoje a Páscoa, continuar celebrando. Nós celebramos com um significado muito mais profundo. E pelo Espírito do Senhor nós compreendemos como Deus queria nos dar algo inimaginável. Ninguém imaginava que o amor de Deus era tão grande ao ponto de dar o seu próprio Filho por nós. E Ele nos deu. Não tenha dúvida do amor de Deus por você. Deus não precisa provar o amor. Tem gente que acha: Deus não me ama, olha, eu estou passando dificuldade, essa é aquela. Deus não me ama, olha o que aconteceu na minha família. Deus me ama, olha o que aconteceu no meu casamento, olha como é que está a minha vida financeira. Meu irmão, Deus não tem que te dar prova nenhuma. Se você não consegue acreditar em um Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer por você, não tem nada que Ele possa fazer para provar que o ama. E Ele não fará. Cristo é suficiente. E pode ter certeza, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, vai nos sustentar e nos dar com Ele também todas as coisas que precisarmos. Já falei demais, mas esse capítulo é uma bênção. Que Deus te abençoe, meu irmão. E o meu desejo é que nós estejamos preparados, celebremos a Páscoa hoje, comendo do pão, tomando do cálice, celebrando o ter recebido o batismo e confessando Jesus diante dos homens, que isso é uma bênção, pertencer visivelmente ao povo de Deus. E estejam preparados, porque a nossa terra não é aqui. Qualquer hora, qualquer momento, nós estamos chegando na Canaã celestial preparada pelo Senhor. Olha, fiquem preparados. Jesus não tarda em vir. Beijo, meus irmãos, e até amanhã.